De uma entrevista mais do que necessária, a nossa relação com o mundo digital se aprofunda conforme a tecnologia avança, não é? Na era da informação e das redes, as crianças estão expostas desde cedo ao fascínio das telas. Só que isso pode influenciar e muito no processo de aprendizagem, tanto positivamente quanto negativamente. Para conversar sobre o assunto, recebemos a neuropsicopedagoga Emily Amorim. Oi, Emily, bom dia para você. Bom dia, Lucas. Bom dia quem está nos assistindo. Obrigada pelo convite, né? Falar sobre esse assunto é muito importante porque impacta diretamente o desenvolvimento infantil, né? Exato. E eu imagino que tenham muitas famílias nos acompanhando, né? Essa é a primeira vez na história da humanidade, Emily, que as crianças estão convivendo desde cedo com as telas, né? Sim, na verdade nós, né, quanto adultos, estamos convivendo diretamente com as telas, né? Eu costumo dizer que a gente é o espelho, né, dessas crianças. Então a tecnologia ela auxilia muito, no desenvolvimento das nossas tarefas, facilita o nosso trabalho, né? Vem facilitando e modificando também as nossas interações sociais. E com isso, essas crianças estão cada vez mais expostas, né, ao uso do tablet, da televisão, muitas vezes até antes de iniciar a caminhada, né? Antes mesmo de a criança começar a caminhar, ela já está em acesso, né, dessa tecnologia que chama muita atenção, né, por ter muitas luzes, muitas cores, então acaba trazendo, né, impactando muito na atenção dessa criança. Quando a gente pensa nos efeitos positivos e negativos no processo de aprendizagem, o que a gente pode elencar? Então, de maneira positiva, a tecnologia ela auxilia na questão do raciocínio lógico, no foco atencional, né? Quando isso usado de maneira lúdica, né? Então, desperta o interesse, desperta a criatividade da criança. Contudo, quando usado em excesso, ela pode desencadear outras questões no longo prazo, né? Como a ansiedade, a depressão infantil, pode também impactar nas relações com os pares, né? Então, essa criança pode desencadear uma questão de isolamento, então, dificuldade nas relações com os pares, de fazer troca de turno, de aguardar o tempo da outra criança, de fazer troca, né, de brinquedos, porque quando tá eu e a tecnologia, né, acaba que eu consigo controlar essa relação. E quando eu tenho uma outra criança, um par brincando, eu tenho que aguardar a vez do outro, a minha vez, então é uma relação diferente do que no mecânico, né? Então, impacta diretamente nessas relações. Então, essa criança pode ter questões de impulsividade, né? Comportamentos de dificuldade na autorregulação, de conseguir regular os comportamentos de frustração, né? Então, a gente pode ter, quando usado em excesso, alguns comportamentos, né, inadequados e alguns impactos no desenvolvimento infantil, né? E, Emily, como observar esses impactos, desses impactos que você está citando, né? Que tipo de atitude precisa ter em casa, né, para poder identificar? O mais importante, Lucas, é a gente limitar o uso, né? Então, principalmente antes dos 2 anos de idade, em que essa criança está em fase de plasticidade cerebral, ou seja, né, esse cérebro está muito molinho, em que a gente consegue inserir novas habilidades com muito mais facilidade. Essa plasticidade cerebral ocorre durante toda a nossa vida, mas durante os primeiros anos de vida é onde ela mais ocorre. Então, como essa criança aprende, né, na imitação, aprende usando os pares como uma forma de aprendizagem e com o meio em que ela está inserida, então é importante que os pais limitem o uso, né, dessa tecnologia, não retirando totalmente, porque ela está inserida em toda a nossa, né, em todo o mundo, e isso vai cada vez aumentar mais, né? Então, limitar esse uso até os 2 anos para que a gente consiga inserir brincadeiras, né? Para que a gente consiga ir para o chão, brincar com essa criança, né? Então, observar os sinais mais precoces, quando o desenvolvimento infantil não vai indo bem, né? Quando algo não está ok no desenvolvimento, observar esses sinais, né? Quando a criança não estabelece contato visual, ou ela não mantém esse contato visual antes dos 2 aninhos, né? Antes dos 18 meses, principalmente. Ela não responde quando chamada pelo nome, né? Isso ocorre principalmente quando ela está hiperfocada, então ela está na frente da televisão e você chama ela não atende, você tem que chamar 3 ou 4 vezes, né? Observar esse hiperfoco.
não conseguir entender, né, as instruções simples, os comandos, né, atrasa o desenvolvimento da linguagem, então essa criança não consegue se comunicar e acaba refletindo no comportamento, muitas vezes, né. O hiperfoco, como eu já falei, então, por exemplo, essa criança tem crianças aqui na clínica que, por exemplo, só assistem Sonic, né? Então elas querem assistir esse desenho do Sonic o tempo inteiro, né? Então observar o repertório, né, de desenhos, de elementos que ela vem assistindo e jogando nessas redes, né? E a dificuldade na atenção, né? Como não apontar, né? Não conseguir ficar em um brinquedo, né? Dar função para esse brinquedo. Brincar de maneira simbólica, né? Então, observar esse desenvolvimento e quando isso não vai bem, buscar, né, uma ajuda terapêutica para que a gente consiga investigar esse desenvolvimento, né, infantil e auxiliar, né, em criar estratégias para melhorar, né, e dar maior qualidade de vida para a criança. Então, as dicas que eu dou, né, para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento infantil limitar esse uso dos dispositivos, né? Estabelecer um plano familiar, né? Inserindo brincadeiras. Então, a gente tem diversos jogos em que a gente pode estar utilizando em família, como o Doble, como o Uno, né? Eu até trago alguns aqui, como o jogo do mico, que a gente pode estar usando em família e já desde pequenininho eles já conseguem entender essas regras, né? Usar também de aula de música, atividades extracurriculares como natação, dança, de acordo com cada faixa etária, né? Mas colocar essas crianças em atividades extracurriculares para que elas consigam interagir cada vez mais com o meio, né? E trabalhar essa questão motora, sensorial, que auxilia no desenvolvimento cognitivo. Perfeito, Emily. E só para a gente finalizar, é importante também destacar um acompanhamento, né? Um trabalho multidisciplinar de profissionais qualificados com as crianças. Com certeza, principalmente quando aqueles sinais de alerta que eu coloquei ali forem observados, né? Eles podem ser observados em conjunto, então mais de um, como podem ser sinais isolados. Então a gente precisa observar o quanto mais precocemente. Então aqui na equipe a gente busca essa intervenção precoce, essa observação desses sinais para que a gente identifique o quanto antes quando algo não vai bem, quando o desenvolvimento não está indo legal, e isso pode ter um impacto genético ou do meio em que ela está inserida, e a gente consegue estimular para que ela consiga melhorar e atingir os marcos do desenvolvimento infantil. Maravilha, Emily, muito obrigado. A gente está muito feliz com o depoimento, de poder discutir isso aqui no programa. Tenha um bom dia e muito obrigado.